Olá, olá, mais uma vez aqui neste canal de cura, libertação e restauração para sua alma. Você é muito bem-vindo aqui, que você fique à vontade para receber a palavra de Deus sobre o seu coração. Mais uma vez aqui para trazer mais uma palavra sobre a sua vida, trazer um pouco de conhecimento, restauração e manifestação do poder de Deus, amém? Hoje eu quero falar um pouquinho mais sobre as batalhas que não vencemos. E por que nós não a vencemos, né? O princípio de batalha. Muito se fala sobre batalha espiritual, muito se fala de manifestações demoníacas, muito se fala sobre entidades malignas que atuam nas regiões celestiais em nossas vidas, porque querem aonde? Nos derrubar, nos matar, nos destruir, nos consumir. A palavra de Deus diz que todas as coisas que o diabo veio fazer não são coisas boas. E ele veio com o propósito de destruir e desfazer as coisas de Deus na nossa vida. Tirar de nós o propósito de Deus na nossa vida. Nascemos com um propósito, Deus nos fez com um propósito, nos gerou com um propósito, mas Satanás e os seus demônios estão trabalhando constantemente para que a gente não realize aquilo que o Senhor propôs para nós desde o nosso nascimento. Desde a nossa gestação, desde quando fomos formados, desde quando fomos trazidos para essa terra, Deus tem um propósito para a sua vida. Mas o plano do inimigo é distorcer aquilo que Deus colocou sobre você. Por quê? Porque ele sabe que quando você começa a caminhar fora do propósito de Deus, fora daquilo que Deus preparou para você, você vai viver uma vida frustrada. Você vai viver uma vida que vai lutar e sempre vai sentir que dentro de você está um vazio imenso, uma perda, valores que você queria ter, que as coisas que você conquistou tivessem valor, não tem tanto valor. Por quê? Porque quando nós estamos fora do propósito, nós não nos sentimos realizados. Né? Qual o propósito? O propósito que Deus nos estabeleceu para que a gente vivesse. Quando nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, quando nós queremos concluir a nossa vida aqui na Terra só com aquilo que eu quero que seja feito, eu começo a me frustrar. Mas quando eu começo a andar no propósito de Deus, quando eu começo a entender o que Deus tem para minha vida, eu começo a vencer as batalhas. Mas aonde começam as batalhas? As batalhas de andar no propósito de Deus, elas começam na nossa mente, nos nossos pensamentos. É aonde nós perdemos o foco, nós perdemos a estrutura, nós perdemos a estabilidade, onde nós perdemos razão, onde nós perdemos as coisas e os propósitos de Deus. Então, por que a gente consegue viver dentro desse campo de batalha na nossa mente e deixando com que aquilo que Deus preparou para nós fique para depois? Porque há uma programação dentro desse universo que a gente vive, que se chama mundo espiritual, qual Satanás governa, para que a gente não ceda para o propósito que Deus preparou para nossas vidas. Então, desde que nascemos, o projeto já vem enxertando em nós aquilo que pode me afastar do que Deus preparou para a minha vida. E nesse ambiente, eu vou crescendo, nesse ambiente eu vou sendo instituído e nesse ambiente eu vou criando dentro de mim cada vez mais batalhas e mais batalhas espirituais na minha mente e eu vou me afastando cada vez mais do propósito de Deus. E hoje eu quero falar sobre isso porque a gente encontra pessoas de todos os tipos, de todas as religiões, de todos os meios e a gente encontra pessoas muito boas, muito certeiras nas suas vidas, mas estão em batalhas tremendas, terríveis, espirituais, porque não estão encontrando o seu propósito. E quando nós fugimos ou nós não encontramos o nosso propósito, a gente começa a ter muita frustração, a ter muita tristeza, a ter muita angústia, a querer não viver mais, a achar que tudo que conquistou não tem valor, ou que aquilo que estamos fazendo não é o suficiente. Eu quero fazer isso, começa a fazer e depois acha que aquilo é a razão da sua vida, mas de repente aquilo já não é mais a razão da sua vida, porque você está vivendo um propósito que não é o seu. A frustração, ela é algo muito sério.
ela é algo muito devastador, ela é algo muito destruidor para nossas vidas. Ela é um campo de início das nossas depressões, das nossas angústias, das nossas tristezas, da nossa vontade de não viver, de não realizar as coisas. São as frustrações constantes, porque elas te paralisam naquilo que você já sonhou um dia. E aí nós encontramos na palavra de Deus, a instrução de que a nossa mente, ela precisa ser restaurada, ela precisa voltar para o caminho o qual vai te levar para o propósito de Deus. E aí quem é responsável por essa mente? Primeiro nível de restauração começa com a minha consciência. Eu só restauro a minha mente e saio do campo de batalha e começo a entrar num ambiente onde Deus propõe o seu propósito para mim. Ele começa a me apresentar o seu propósito e eu começo a enxergar isso. É quando eu tomo consciência de que eu estou num nível de batalha. Quando eu estou frustrado demais, quando eu já cansei, quando eu já batalhei, quando eu já procurei e não achei, quando já realizei também não foi suficiente, eu começo a enxergar que eu preciso encontrar o meu propósito de Deus, aquilo pelo qual eu nasci, pelo qual o Senhor me gerou. E toda a existência, toda a vida importa para Deus. Toda, a minha, a sua, de quem estiver aí do outro lado, quem estiver em qualquer outro lugar nesse planeta, é uma vida importante, toda ela tem um propósito. Mas o alvo eu preciso alcançar, porém eu estou cada vez mais distante. Então o primeiro nível para conseguir voltar a reconhecer e a andar no propósito de Deus é você começar a olhar para si e aceitar o fato de que você está fora dele. E quando você começa a entender que você está fora do propósito de Deus, você começa a olhar para si e a enxergar e a ver algo diferente na sua vida. Então você começa a abrir um nível, o primeiro nível que você abre, para que Deus comece a te abrir a mente e a libertar a sua mente, para que você possa começar a andar no propósito de Deus e sair do nível de frustração, é você começar a enxergar que você está fora do propósito. Que você entendeu que não há satisfação plena dentro de você naquilo que você está fazendo. E aquilo que você está fazendo não é o que Deus propôs para você. O segundo nível é quando você começa a lutar dentro de você mesmo e a buscar dentro de você mesmo qual é a sua raiz de existência, o que é aquilo que você gosta, o que é aquilo que você precisa fazer por você. Porque nós gostamos de fazer coisas pelos outros, nós gostamos de fazer pessoas felizes, nós gostamos de ajudar o próximo, mas esquecemos que a raiz de uma vida plena minha começa em eu olhar para mim mesmo. Então, quando eu começo a olhar para mim mesmo e eu começo a ver aquilo que realmente eu sou, eu preciso investigar, eu preciso saber quem eu sou, o que eu penso, quais são as dúvidas que eu preciso tirar e para que caminho eu quero andar, eu desejo andar. Eu vejo que aquilo realmente é realidade e começar a fazer uma investigação para dentro do meu eu, para dentro da minha vida. Então eu vou conseguir me enxergar. Você precisa se enxergar, você precisa ter um ambiente para você parar, pensar, se analisar você durante o dia, analisar as coisas que você faz, as coisas que você gosta, o que você curte, o que realmente te faz feliz, o que realmente cria raiz em você e produz fruto. E começar a analisar aquilo que você é. Esse é o segundo nível. O terceiro nível, para que as batalhas espirituais comecem a ser vencidas, é você ter uma vida de relacionamento com Deus. É você incluir a voz de Deus naquilo que é a sua existência. Porque nós somos dele, viemos dele, somos de origem dele e para ele nós vamos voltar. Nós somos criados por ele, o propósito veio dele. E eu preciso buscar do Criador, daquele que me criou,
que Ele venha trazer entendimento ao meu coração e ao meu espírito sobre o meu propósito de vida. Então, quando eu começo a me relacionar com Deus, quando eu começo a ter comunhão com Deus e a trazer Ele para a minha existência, eu começo a criar um ambiente onde as batalhas da minha mente começam a ser vencidas. Por quê? Porque Jesus disse assim: eu sou o caminho. O que Ele quis dizer com isso? Eu sou o caminho que vai te levar para o lugar certo. Há um caminho para chegar em algum lugar. Existem caminhos para chegar em vários lugares, mas Ele está dizendo: eu sou o caminho que vai te levar para um caminho bom, para um lugar bom. Então nós precisamos pegar a chave disso. Qual é a chave desse caminho? Jesus. Relacionamento com Deus. Trazer Deus para dentro da minha existência. Quando eu trago Deus para dentro da minha existência, eu começo a quebrar níveis de batalha na minha mente. Se você quer quebrar níveis de batalhas da sua mente, se você quer entrar no propósito de Deus, você precisa começar a acertar essas coisas dentro de você. Por quê? Porque há um nível de vida, há um nível de paz, há um nível de caminhada, de existência nesse mundo que Deus preparou para nós, que é um caminho de paz. É um caminho mais leve. É um caminho que dá para viver um pouco mais feliz do que nós temos vivido. E ela não está baseada naquilo que eu conquisto, mas ela está baseada naquilo que eu sou. E Deus te fez numa origem daquilo que você é, daquilo que você deveria ser, não daquilo que você vai conquistar. Porque tudo que se conquista fisicamente, no reino físico, no meio que você trabalha, com o seu dinheiro, com o seu esforço, com o seu estudo, é algo passageiro. É algo que você conquistou para usar aqui, simplesmente. Mas e para viver aqui dentro? E para ser aqui dentro? E para se tornar alguém aqui dentro? Eu não preciso do que é externo, eu preciso do que é interno. E aí começa a batalha da minha mente. Até mesmo porque hoje nós vivemos uma sociedade onde se colocou na nossa mente que quanto mais eu tenho fora, mais eu sou alguém. E não é real isso. Não é real. Não que você não precise conquistar, não que você não possa ter, mas o que eu tenho fora não representa o que eu sou dentro. Não muitas vezes, quase nunca. Porque a existência do eu, de quem eu sou aqui dentro, de quem eu sou aqui comigo mesmo, está baseado naquilo que Deus me originou, da origem, da essência. Então nós precisamos entender que há uma essência dentro de você, há uma essência em você, há uma glória de Deus em você, há um propósito de Deus para você. E você precisa alcançar, você precisa quebrar as batalhas da sua mente. E ficar aquela coisa de que eu não sei o que fazer, eu não sei se realmente é isso que eu quero, eu não sei se isso não me satisfez, eu não sei por que tanta frustração, eu não sei por que tomo decisões erradas, eu não sei por que não chego onde eu gostaria. É porque na verdade nós nem sabemos aonde queremos chegar, nós não sabemos como gostaríamos de ser. Às vezes estamos querendo ser aquilo que o mundo quer que eu seja, porque se eu não for aquilo que o mundo quer que eu seja, eu não serei alguém importante. E eu tenho que ser aquilo que estão me dizendo, eu tenho que conquistar aquilo que estão falando que eu tenho que conquistar. E eu não estou sendo aquilo que eu gostaria de ser, aquilo pelo qual eu nasci para ser. Então, o maior campo de batalha que nós ainda não vencemos é a mente. E tem muita coisa para se falar da mente, muita coisa para se falar da onde nós precisamos voltar, que é do controle da nossa mente. É aí, quando as palavras entram, quando os pensamentos vêm, eles começam a bloquear constantemente aquilo que é vida em mim. Foi exatamente isso que Eva e Adão viveu no jardim do Éden. A batalha da mente, uma constância de repetições de palavras, uma constância de perturbações em palavras, que aquilo que era mentira acabou se tornando verdade. E aquilo que era verdade acaba se tornando mentira.
E aí a gente não consegue mais entender o que é certo, o que é errado, o que se deve fazer, o que não se deve fazer. Então nós tornamos fantoche no meio de uma sociedade que impõe a nós o que é certo. E eu não consigo decidir por mim mesmo o que é certo, o que é errado, o que é eu, o que não é eu, o que me pertence, o que não me pertence, o que serve para mim e o que não serve para mim, o que sou e o que eu vou ser, o que eu deixo de ser, o que eu preciso conquistar e o que eu não preciso conquistar. E aí a batalha começa. Toda a batalha começa na mente. Todo o nosso ser é movido pelos nossos pensamentos e pelas nossas palavras. E nossos pensamentos e nossas palavras dirigem nossas ações. E nossas ações trazem para nós aquilo que nós gostaríamos de ser e ter. E aquilo que nós estamos conquistando muitas vezes não é a origem de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós começamos a destrinchar isso, quando nós começamos a nos posicionar nisso, a gente começa a enxergar e começa a realizar o propósito de Deus para as nossas vidas. Há uma intensa jornada na vida e a vida nos traz muitas coisas. Mas será que nós podemos mesmo vencer essa batalha? Será que a possibilidade de vencer essa batalha tão grande na nossa mente? Sim, existe. Há um poder de Deus que pode te levar e te ajudar e te auxiliar e te completar para viver isso. É através do poder de Deus. É através daquele que foi o seu Criador, o Criador daquilo que é você. E poder mover você sobre o poder dele e ajudar você a vencer as suas batalhas. Sair da mentira e entrar na verdade. Tirar a mentira que se tornou verdade e trazer a verdade que um dia se tornou mentira. Então há poder em Cristo Jesus. Nós somos constituídos por Ele. Somos a sua imagem e semelhança. E Ele sabe como tratar isso. Então escolha hoje a tirar os olhos de fora, das pessoas de fora, e a começar a olhar para dentro. A cura vem quando eu olho para dentro de mim. Comece a olhar para dentro de você. Comece a analisar você. Comece a falar com Deus e a pedir a Ele que Ele te ajude a viver o seu propósito. Deus abençoe você grandemente com essa palavra. Que você possa nos acompanhar em nosso canal e receber essa palavra, divulgar ela, compartilhar com alguém que você ama, com alguém que você quer ver o milagre de Deus nessa vida. Amém? Deus abençoe grandemente. Espero que você tenha sido edificado com essa palavra, que ela fique guardada no seu coração, hoje e para sempre, e que venha trazer frutos e resultados de vida em você. Eu tenho certeza que assim como eu estou falando para você, eu tenho praticado essa palavra, eu tenho vivido isso e eu estou trazendo ela de todo o meu coração para que você possa também experimentar daquilo que eu estou experimentando. Deus abençoe sua vida.